Neste vídeo, vamos ver alguns exemplos sobre autômato finito não determinístico com lambdas transições. E como nosso primeiro exemplo, vamos construir uma fn lambda para a seguinte linguagem: W tal que o comprimento de W é múltiplo de 3 ou de 2. Então vamos pensar. Então aqui nós temos uma palavra que é múltiplo de 3, uma outra palavra que é múltiplo de 2. Temos também essa palavra que é múltiplo de 3 e múltiplo de 2. Então aqui temos o tamanho 3, tamanho 2, tamanho 6. Então vamos tentar pensar. A partir do estado inicial, nós podemos pensar em criar duas subrotinas, digamos assim. Uma que vai reconhecer palavras múltiplas de 2. Então, por exemplo, aqui sabemos que é par, ímpar, par. E aqui ficamos nesse ciclo. Aqui é par, ímpar. Ímpar mais um, par. Par mais um, ímpar. E assim sucessivamente. E podemos também criar uma outra máquina que vai justamente reconhecer palavras múltiplos de 3. Então aqui temos 0, 1, 2 e aqui justamente múltiplo de 3, pois sabemos que o múltiplo de 3, o resto da divisão é 0. Então aqui temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim sucessivamente. Então, claramente, esse é um estado final, esse também é um estado final. E agora, o que é que nós precisamos? Nós precisamos fazer com que, sem consumir um caractere, um símbolo da palavra de entrada, nós processemos os dois autômatos. Então, é como se desse estado nós fôssemos para esse, por meio de uma transição lambda, e do estado inicial fôssemos para o outro estado por meio de uma transição lambda. Vamos entender o funcionamento por meio de um exemplo. Então aqui nós temos o estado 1, vou chamar esse estado 2, estado 3, aqui o estado 4, aqui o estado 5, aqui o estado 6. Lembrando que esse estado 4 é final. Então, do estado 1 processando 0, 0, o que é que nós podemos fazer? Nós vamos justamente bifurcar. Na parte superior, nós vamos para o estado 2, sem consumir um símbolo da palavra de entrada. E já aqui temos uma outra bifurcação, onde nós vamos para o estado 4, sem consumir. Então veja que esse subautômato, digamos assim, ele reconhece palavras cujo tamanho seja par. Então claramente esse autômato vai morrer. Ele vai terminar em um estado que não é final. Já esse autômato, justamente, ele vai reconhecer palavras, esse subautômato, né, digamos assim, essa subfunção, subrotina, ela vai reconhecer palavras cujo comprimento seja múltiplo de 3. Então, claramente, esse subautômato vai reconhecer. Vamos testar? 0, 0, 0. E já esse daqui, 0, 0, 0, terminando no estado 3. Então, essa palavra ela é reconhecida. Então, com isso, projetamos esse autômato utilizando transições lambda e justamente entendemos que a transição lambda ela vai servir como um chute do não determinismo, uma bifurcação, onde nós não consumimos uma palavra, na verdade, um símbolo da palavra de entrada. Vamos ver um novo exemplo. Então, aqui no segundo exemplo, vamos pensar em números que justamente sejam decimais. Então, por exemplo, o número 0.9, o número 1 menos 75, o número positivo mais 70. Então, o que é que nós temos que fazer? Então, aqui no estado inicial, nós vamos pensar. O nosso número ele pode começar com negativo, pode começar com positivo, mas também ele pode começar sem um dígito. Então aqui nós faremos uma transição lambda.
Então, é como se nós estivéssemos dando a possibilidade de mover sem consumir o primeiro símbolo. Então, aqui nesse estado, veja que nesse exemplo, vou começar com esse exemplo. Depois que nós lemos um número negativo, nós lemos dígitos. Então, aqui nós podemos ler símbolos de 0, 1 até 9. Então, com isso, vou chamar esse estado de dígito. Então, aqui nós estamos fazendo, por exemplo, o número 100. Então, aqui nós leríamos transição lambda. Desculpa, eu troquei. Aqui é lambda. É porque em alguns livros ele utiliza epsilon para a palavra vazia. Então, palavra vazia. E aqui eu leria 1, leria 0 e leria 0 novamente. Só que depois de desses dígitos, eu posso ler o símbolo de um ponto. Mas também vou colocar uma transição lambda que vai ficar mais claro posteriormente. E depois de um ponto, nós podemos ler dígitos 0, 1 até 9. E aí, nessa transição, então aqui chamarei de esse estado. E aí, nessa transição, leremos os símbolos de 0, 1 até 9. E esse estado, ele é um estado final. Vamos entender a ideia por trás desse autômato. Então, aqui nós começamos no estado I e com o símbolo 100. Então, veja que nessa configuração instantânea, nós só temos uma única possibilidade, que é justamente a possibilidade de ir para o estado D por meio de uma transição lambda. Então, não consumimos o primeiro caractere da palavra de entrada. Então, D100. Só que nesse estado, nós temos duas possibilidades. Permanecer em D, consumindo 1, ou ir para E, sem consumir nada. Então, vamos trabalhar com essa possibilidade de baixo inicialmente. Nessa possibilidade, nós temos, nessa configuração instantânea, nós temos duas possibilidades. A primeira delas é permanecer em E, consumindo o primeiro 0, ou o 1, na verdade, né? Que aqui é 100. Então, ficando 0, 0. Ou caminhar para F, consumindo 1, restando 0, 0. Então, claramente, essa transição ela vai levar a um estado de erro. Vazio. Na verdade, como não há transição, o resultado aqui será vazio. E aqui, no estado E, nós temos duas possibilidades novamente. Permanecer em E consumindo 0, ou caminhar para F consumindo 0. Aqui, como não há transição, isso aqui vai ser vazio. Já aqui, nós temos duas possibilidades. Mais uma vez, ficar em E consumindo 0, e aqui é lambda, ou ir para F consumindo 0, que é lambda. Então, veja que essa bifurcação vai levar a um resultado final que não é de aceitação, pois não é um estado final. Já aqui, essa configuração instantânea resulta em uma configuração de aceitação, pois consumimos a palavra toda e F é final. E aqui temos essa bifurcação para dar prosseguimento. Então, aqui, o que é que aconteceria? Vou trazê-la aqui para baixo. Então, D00, nós temos duas possibilidades. Permanecer em D consumindo 0, restando 0, ou caminhar para E sem consumir nada. Então, teríamos E00. Então, nesse estado D0, teríamos duas possibilidades. Ficar em D consumindo e ir para o estado E sem consumir nada. Então, nessa possibilidade, não é um estado de aceitação. Já aqui lendo 0, nós temos mais duas possibilidades. Permanecer em E consumindo 0, ou ir para F consumindo 0. Então, esse cenário não é de aceitação. Já esse cenário também é de aceitação. E aqui temos, mais uma vez, a possibilidade de E00.
Então, primeira possibilidade, permanecemos em E, consumindo o 0. Ou nos dirigimos para F, consumindo 0. Então, aqui vai levar a vazio. E aqui temos mais duas possibilidades. Ficamos em E, consumindo 0. Ou nos dirigimos para F, consumindo 0. Então, aqui é um estado que não é de aceitação, já aqui é um estado de aceitação. Então, há algum outro estado que... Não, acredito que nós desenvolvemos todos os estados. Então, pessoal, a ideia aqui é o seguinte. É possível que o autômato ele faça transições lambda, e justamente caso a palavra não possua sinal de mais ou menos ou ponto, justamente essa porção final ela vai ser responsável por reconhecer esses dígitos. E olha que interessante, o autômato ele pode transitar até o estado E, mas do estado E para o estado F é exigido que leia-se pelo menos um símbolo dentre o conjunto 0, 1, 2, sucessivamente até 9. Então, essa estratégia de colocar transições lambda aqui, ela é interessante, mas devemos utilizá-la com cuidado, pois se aqui nós colocássemos uma transição lambda novamente, nós permitiríamos reconhecer a palavra vazia, pois de 1 caminho com lambda, D caminho com lambda, E caminho com lambda, o que violaria a nossa linguagem. Vamos ver mais um outro exemplo. 3. Então aqui vamos ver um exemplo de string match. Então, esse será uma aplicação que ficará clara quando cursarem a disciplina de compiladores. Então, nós podemos fazer um reconhecedor de palavras específicas. Então, suponha que você tem um crawler, uma máquina de busca, que vai começar a coletar páginas na internet e você tem interesse apenas naquelas páginas que possuem as duas palavras, ou eBay ou web. Então, como construir? Então, podemos construir uma máquina que vai reconhecer inicialmente web. Então, aqui é um estado final. E aqui teremos uma outra máquina que vai reconhecer eBay. Então, a partir daqui, do estado inicial, nós precisamos fazer com que a máquina, o autômato, vá para, ao mesmo tempo, as duas submáquinas, subautômatos, pois justamente nós não sabemos se vamos reconhecer web ou eBay. Então, aqui nós temos um exemplo de uma máquina que, utilizando transições lambda, vai reconhecer ou a palavra web ou a palavra eBay. Vamos ver um outro exemplo. Então aqui nós temos, como quarto exemplo, a seguinte linguagem. AB, vírgula, ABA, fecho recursivo. Então, o que acontece é que, a partir do estado inicial, nós devemos justamente reconhecer AB. Ok, mas olha que interessante. De alguma forma, depois desse AB, eu tenho que ter a possibilidade de reconhecer ABA. Então, uma possibilidade é justamente fazer com que, depois desse B, eu retorne para o estado inicial com A. Mas veja que isso não é suficiente, pois isso vai forçar ABA, ABA, ABA. Mas eu também posso reconhecer AB. Então, eu poderia fazer AB voltando para o estado inicial por meio da transição lambda. E o meu estado final seria o próprio estado inicial. Então, uma outra possibilidade seria, mais simples, seria criar um autômato para A, B, fazer um autômato para A, B, A,
E a partir daqui, eu volto para o estado inicial por meio de uma transição lambda. Volto para o estado inicial por meio de transição lambda. E daqui eu venho para o estado, para esse subautômato por meio de transição lambda. Então vamos ver que interessante. Então aqui, lambda, eu reconheço AB, volto para cá, posso voltar para AB, aí aqui agora eu volto para BA e fico percorrendo na ordem que eu quiser, ora AB, ora BA, e assim sucessivamente. Vamos ver o nosso último exemplo. Então aqui nós temos como quinto exemplo e último, W pertence a ABC estrela, tal que há símbolos de ABC que não aparecem em W. No caso, há um único símbolo, na verdade, há um símbolo de ABC que não aparece em W. Então vamos pensar. Então nós temos um cenário onde A não aparece. Então se A não aparece, então essa palavra só pode possuir B ou C. Se B não aparece, então a palavra só pode possuir A ou C. E se C não aparece, a palavra só pode possuir A ou B. Então, vamos pensar. Vamos construir primeiro um autômato que só vai reconhecer palavras formadas por B ou C. Então, aqui teria um autômato que só reconhece palavras formadas por B ou C, ou seja, não possui A. Aqui temos o autômato que só possui palavras formadas por A e C, e aqui palavras formadas por A ou B. Então, do nosso estado inicial, nós podemos ir por meio de transição de lambda. E cada um desses estados aqui é um estado final. E com isso, nós concluímos o nosso vídeo sobre exemplos de autômatos finitos não determinísticos com transição lambda. Muito obrigado!